Galera, tem alguém da família de vocês que é uma pessoa muito receptiva? Algum familiar que gosta de receber alguém na sua casa, na casa dele? Eu tenho uma tia que ela é muito receptiva. Eu amo a minha tia de coração, ela mora na Ilha do Governador, ela é uma pessoa muito dócil, amável, minha tia, meu tio, meu primo. E eu lembro que quando eu estava período passado, no quarto período, antes de casar, como ela mora na Ilha do Governador e eu faço faculdade em Caxias, tinha semana que eu ficava um dia na casa dela e tinha semana que eu ficava 2 dias por conta do deslocamento. Então, da faculdade para a casa do meu pai, que eu morava ali na rua do Shopping Cancún, dava 40 quilômetros. Da faculdade para a casa da minha tia, dava 20 quilômetros. Então, eu economizava tempo, dinheiro e aproveitava para fazer uma visita. E toda vez que eu ia para a casa da minha tia, eu chegava lá, era em torno de umas 6h30, 7 horas, e minha tia me recepcionava da melhor forma possível, parecia que eu estava no hotel 5 estrelas. Eu chegava, cara, ela fazia pão com queijo, fazia omelete, fazia bolo de cenoura, que eu, cara, amo aquele bolo de cenoura da minha tia, e ela fazia toda semana porque ela sabia que eu ia lá. Ela falava assim, tia, você cozinha todo dia, você costuma fazer comida? Ela, não, estou fazendo porque você está vindo aqui. Eu, caraca, tia, não precisa. Ela, não, que isso? Aí eu comia esse lanche todo, pão com queijo, omelete, bolo, eu já estava satisfeito, eu falava, tia, eu não aguento mais comer, já comi muito. Ela, não, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho. Eu falei, tia, tá tranquilo. Ela, você está com vergonha, né? Eu falei, pelo amor de Deus, tia, eu não aguento mais comer. Eu falei, tia, pô, eu vou tomar um banho agora, depois eu tenho que dar uma estudada também. Aí ela, não, peraí, vou lavar o banheiro. Eu, tia, não precisa lavar o banheiro, tá tranquilo. Ela, não, o banheiro tá sujo, o banheiro estava tranquilo. E ela lavava o banheiro, me dava uma toalha nova, trocava a roupa de cama. Falei, gente, eu preciso vir mais dias para casa da minha tia. Cara, minha tia sempre foi assim, ela é uma pessoa que gosta de receber e todas as vezes que eu fui na casa dela, às vezes eu dou um pulo lá, cara, ela me recebe super bem, faz comida, faz estrogonofe, macarrão. E todas as vezes que eu saía da casa dela, eu saía, meu irmão, com uma sacola, com 3 potes cheios de, meu irmão, bolo, estrogonofe, macarrão, saía regrado. Cara, minha tia, ela sempre queria arrumar a casa, ela estava mais preocupada em arrumar, em deixar tudo bem orquestrado e limpo para me receber, que eu chegava e falava, tia, vamos trocar uma ideia, pô, senta aí um pouco, vamos conversar, fala sobre a vida. Ela falava, não, daqui a pouco a gente conversa. Gente, a gente vai ler hoje a história de uma mulher chamada Marta, que tem um cenário um pouco parecido. A gente vai ver no texto que a Marta estava ocupada com muitos serviços, ela andava muito inquieta e estava preocupada com muitas coisas, porque Jesus foi se hospedar na casa dela. Por outro lado, Maria estava assentada aos pés do Senhor, ouvindo e aprendendo dele. Você sabe quem é Marta e Maria? O que a Bíblia diz sobre essas duas mulheres? É importante a gente saber antes da gente ler o texto. Se a gente for parar para analisar o Evangelho de João, capítulo 11 e 12, a gente vai ver que o texto diz que Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, de uma aldeia, e aí o texto fala que Maria e sua irmã Marta. Então, Maria e Marta são irmãs, e depois fala, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Então, Lázaro, Maria e Marta eram irmãos. E aí, o texto diz que Jesus chega no lugar onde ele está sepultado e chama Lázaro, venha para fora. Lázaro volta a viver, e aí todo mundo fica comovido com aquela ressurreição. E aí João capítulo 12, Jesus é ungido em Betânia. E aí o texto diz que Maria ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo puro. Então, 3 textos. Jesus ressuscitou Lázaro, apareceu Marta e Maria. Maria unge os pés de Jesus em Betânia, João 12, e o texto de hoje que Maria se assenta aos pés de Jesus, enquanto Marta estava servindo. 3 coisas importantes, galera, para a gente entender. Maria, Marta e Lázaro são irmãos, beleza? Entenderam? Jesus amava Maria e Marta da mesma forma. Da mesma forma, isso está escrito no João 11, verso 5. Em 2 desses 3 textos, a Bíblia diz que Marta estava servindo, estava ocupada com muitas coisas,
e Maria se assentava aos pés do Senhor e se quebrantava diante dele. Isso é importante a gente entender. Então, vamos ler o texto agora, Lucas 10, 38 ao 42, beleza? Verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E a primeira lição, galera, que eu quero destacar aqui com vocês desse texto é: estar aos pés de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa nessa vida. Estar aos pés de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa nessa vida. O que está acontecendo aqui? Jesus entra numa aldeia e havia uma mulher chamada Marta que hospedou Jesus na sua casa. A gente já viu que Maria e Marta são irmãs. O texto diz que Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que Jesus estava ensinando ali para ela. O próprio Jesus fez questão ali de ensinar alguma coisa para ela e Marta ouviu. Pô, imagina uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que você é fã, que você, cara, acompanha nas redes sociais, uma pessoa que você viajaria para tirar uma foto com essa pessoa, para falar alguma coisa, e você, cara, está fissurado nessa pessoa. Vamos botar um exemplo aqui, para a gente ilustrar. Cristiano Ronaldo, não sei se vocês conhecem jogador de futebol. Pô, eu acho que a maioria aqui conhece. Tem alguém que não conhece o Cristiano Ronaldo aqui? Não conhece? Sério? Cara, Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, famosão, tem muito dinheiro, o mundo inteiro conhece o cara é milhões de seguidores aí nas redes sociais. E aí vamos imaginar que o Cristiano Ronaldo vai na sua casa, senta no seu sofá e começa a conversar com você. Cara, se o Cristiano Ronaldo vai na minha casa, senta no meu sofá, cara, eu vou trocar uma ideia com o Cristiano Ronaldo, vou falar: e aí, como é que estão as coisas? Como é que foi jogar com o Messi? Ele ia ficar meio bolado comigo. Mas, cara, eu com certeza ia parar as coisas que eu estava fazendo para, irmão, conversar com o Cristiano Ronaldo. Agora, imagina Jesus na sua casa. O seu Senhor, o seu Salvador, entra na sua casa e começa a falar. Qual que vai ser a sua reação? Você não ficaria ansioso, empolgado, animado para aprender com Jesus face a face ali do seu lado? Maria decide estar aos pés do Senhor. Maria escolhe ouvir de Jesus, ela escolhe aprender de Jesus. Maria poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Maria poderia estar estudando, Maria poderia estar escrevendo um livro, Maria poderia estar falando com seus amigos, o que quer que seja. Maria escolheu estar aos pés de Jesus e ouvir o que Jesus tinha para falar. Nada naquele momento ali da vida de Maria se tornou tão importante ou tão crucial ao ponto dela tirar os olhos de Jesus, ao ponto de fazer com que ela se distraísse. Ela entendeu que Jesus é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. E não tinha nada que poderia tirar essa verdade do coração dela. Ela tomou uma decisão, galera. Ela tomou uma decisão, ela se assentou aos pés do Senhor e ouviu o seu ensino. Isso é maravilhoso. A segunda lição que esse texto traz para a gente: estar ocupado com inúmeras tarefas pode nos impedir de nos relacionarmos com Jesus. Estar ocupado com inúmeras tarefas pode nos impedir de nos relacionarmos com Jesus. Embora Maria tenha escolhido estar aos pés do Senhor, ouvindo e aprendendo dele, diz o texto que Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Você conhece uma pessoa agitada? Alguém da sua família, seu amigo? Às vezes você é uma pessoa agitada. Não sei. Cara, uma pessoa agitada é uma pessoa inquieta, uma pessoa frenética, ela é uma pessoa que se movimenta muito, uma pessoa que não sossega, uma pessoa que não para quieta, ela faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É uma pessoa acelerada. Talvez você seja uma pessoa acelerada. Marta estava assim. Jesus chegou na casa dela, Jesus
chegou na casa dela e Marta ficou ocupada com muitos serviços. Cara, dá para a gente entender o lado de Marta, óbvio? Ela provavelmente quis preparar uma refeição, arrumar a casa. Pô, Jesus, ela sabia quem era Jesus. Ela falou, cara, Jesus, você está na minha casa, calma aí, vou preparar uma refeição, vou arrumar a casa, vou limpar aqui, já vou falar com você. A gente entende o lado de Marta, dá para entender. Só que ela não quis saber de falar com Jesus. Ela estava fazendo várias outras coisas além de falar e de estar com Jesus, completamente da atitude de Maria. Maria escolheu estar aos pés do Senhor, enquanto Marta, por mais que ela estava fazendo coisas boas, ela estava ocupada com muitos serviços. E aí diz o texto que ela se dirige a Jesus, ela questiona Jesus. O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter me deixado aqui sozinha para servir? Gente, quem aqui tem irmão ou irmã, mais novo ou mais velho? Tem uma galera. Eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho. E eu lembro quando eu era mais novo, eu acho que uns 12, 14 anos, nessa fase, eu brigava muito com meu irmão, muito. E o que acontecia lá em casa? A gente dividia as tarefas que a gente tinha que fazer. Então, se minha mãe chegasse e falava assim, você vai ter que tirar o lixo e arrumar o seu quarto. Beleza, eu vou tirar o lixo e arrumar o meu quarto. Se ela chega para o meu irmão e fala, você vai ter que passear com o cachorro e varrer a casa. Aí, beleza, 2 tarefas para mim, 2 para o meu irmão. A gente sempre dividia. Quando era para dar comida para o cachorro, o que a gente fazia? Um dia eu dava, outro dia ele dava. Então, se eu fosse dar hoje, ele dava sábado, e assim ia. Se eu desse hoje e fosse dar comida amanhã, era um chilique. Falava, seu dia de dar é hoje, eu estou dando o seu lugar. Meu irmão, era uma briga, toda hora a gente brigava. E aí, qual que era o problema? Eu ficava com 2 tarefas e meu irmão com 2 tarefas. Só que a gente não estava muito preocupado em realizar as nossas tarefas. Eu estava preocupado em fiscalizar se o meu irmão estava fazendo a tarefa dele, para caguetar ele para minha mãe. Não sei se você faz isso ou se seu irmão faz isso com você. Então, o que fazia? Eu era para tirar o lixo, só que eu ficava assim, daqui a pouco eu tiro o lixo, daqui a pouco eu tiro. Meu irmão era para arrumar o quarto, eu falava, até agora ele não arrumou o quarto, até agora. E eu lembro que minha mãe ligava para a gente, às vezes de tarde, e aí, como é que estão as coisas aí? E aí a gente adorava quando ela ligava, e ele não tinha arrumado o quarto ainda. Eu falava, mãe, ele não arrumou o quarto ainda, está aqui, falando pra caraca comigo, não arrumou o quarto dele. Mãe, Pedro não tirou o lixo. Meu irmão se chama Pedro. Pedro não deu comida para os cachorros, era o dia dele dar comida para os cachorros. Pedro não faz nada, só reclama. E era assim, gente. Todo santo dia a gente arrumava algum motivo para brigar e para falar que estava fazendo alguma coisa errada para os nossos pais. Gente, nesse texto aqui, se a gente for parar para analisar, é um pouco parecido. Maria escolhe estar aos pés do Senhor e ouvir dele. Agora, Marta, ela estava ocupada com várias coisas e ela vai questionar Jesus. Só que ela questiona Jesus de 2 formas. Primeiro ela fala, o Senhor não se importa? Parece que para Marta, Jesus não estava ligando para Marta. Para Marta ela estava fazendo alguma coisa e Jesus não estava olhando para Marta. Parece que quando ela fala, o Senhor não se importa, ela não se via útil ali naquele momento. E aí ela questiona Jesus, o Senhor não se importa? Como se Jesus não estivesse nem aí para o serviço dela. Como se Jesus não estivesse vendo o serviço dela. Como se ele só tivesse a fim de conversar com Maria. Só que aí depois ela fala, com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. O problema aqui, galera, é que Marta achava que Maria não estava fazendo nada. Era o meu caso com meu irmão. Eu achava que ele não estava fazendo nada. E Marta olha para Jesus e fala, caraca, minha irmã está aí, não me ajuda em nada. Eu estou aqui servindo, e minha irmã não me ajuda em nada. Eu não sei se você já viu The Chosen, mas essa cena de The Chosen ilustra muito bem, é muito maneiro. Porque Marta chega para Jesus mesmo indignada. Maria só vai mudar se o Senhor falar alguma coisa com ela. Porque de nada adianta eu falar que ela não vai mudar. Eu lembro que com meu irmão era assim, eu falava com ele e não servia de nada.
era ou minha mãe ou meu pai falar. Comigo não adiantava, e a gente brigava. E Marta questiona Jesus. Fala, cara, minha irmã não está me ajudando, o Senhor não vai falar nada. Mas aí Jesus responde, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E uma coisa interessante, que quando eu e meu irmão a gente fazia alguma besteira, a gente percebe quando o nosso pai chama a gente com uma tonalidade diferente. E aí, normalmente minha mãe chamava, ô Guilherme, vem aqui, não sei o que, isso e tal. Quando ela falava assim, Guilherme Najib Gomes, chamou o nome todo, gente, não é legal. Ou quando ela fala, calma e sereno, Guilherme, aí eu, deu ruim. Às vezes saem uns gritos também da minha mãe com a gente, misericórdia. Mas Jesus chama Marta 2 vezes, Marta, Marta, você anda inquieta, você se preocupa com muitas coisas. Gente, Marta não estava fazendo alguma coisa errada. Marta não estava fazendo algum pecado. Jesus não adverte ela em relação, cara, você está pecando, você está desagradando o meu coração. Jesus não fala algo em relação à vida pecaminosa. Só que Jesus adverte ela em relação à prioridade na vida dela. O que ela está fazendo ali não era a coisa mais importante, não era a coisa mais necessária naquele momento. Porque para Jesus importa mais o nosso coração do que o nosso serviço para Ele. Para Jesus importa mais o nosso coração, nele, na presença dEle, do que as coisas que a gente faz para Ele. De nada adianta a gente estar aqui servindo na igreja, sexta, sábado e domingo, se o nosso coração não estiver quebrantado e firmado em Cristo. A gente pode estar aqui servindo, mas, cara, nosso coração está completamente longe, distante de Jesus. E é isso que Jesus adverte nesse texto. Por mais que Marta estivesse fazendo coisas boas para Jesus, ela estava arrumando a casa para Jesus, preparando uma refeição para Jesus, que seja, o coração dela não estava em Jesus. Estão entendendo, galera? O que ela estava fazendo era uma coisa lícita, uma coisa boa, uma coisa maneira. Arrumando a casa, servindo, ou preparando uma refeição. Mas o mais importante de tudo, que era estar aos pés do Senhor, ouvindo e aprendendo dEle, ela não estava fazendo. Isso diz respeito à intimidade que a gente tem com Jesus, a relacionamento íntimo e sincero. Galera, terceira lição que esse texto traz para a gente, Jesus é a melhor parte e isso nunca nos será tirado. Jesus é a melhor parte e isso nunca nos será tirado. No verso 42, Jesus diz que Marta andava inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Percebe algo importante aqui, galera? Maria escolheu. O texto diz, Maria escolheu a boa parte. O que isso quer dizer? Quer dizer que Maria decidiu estar aos pés do Senhor, Maria tomou uma decisão. Maria, ela se posicionou, ela quis estar aos pés do Senhor. E eu lembro quando eu estava no pré, para fazer o Enem estava chegando, inclusive o Enem está chegando, né, galera? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. 3 e 10 de novembro, né? Está chegando, top. Gente, eu lembro quando eu estava no pré, cara, a rotina estava tensa, estava corrida, ia dormir tarde, e acordava cedo, e só estudava, eu não aguentava mais, eu falei, Senhor, misericórdia. E eu lembro que era uma quarta ou uma quinta, não lembro se era quarta ou quinta, enfim. E tinha um simulado no sábado de manhã, e eu precisava estudar algumas coisas ainda depois do pré para esse simulado, que eu não estava ainda muito confiante. Mas eu cheguei em casa e falei, cara, eu não vou estudar agora, eu vou tomar um banho, vou comer, vou abrir a minha Bíblia, vou orar, vou escutar uns louvores, vou passar um tempo com Deus. E aí eu lembro, cara, que eu não estudei naquele dia à noite, saí do pré, fui para casa, e aí, passei um tempo maravilhoso com Deus, assim, orando, lendo a Bíblia, estudando os louvores. Sabe quando a gente faz aquela devocional que não tem tempo, não tem hora para acabar? Aí foi, beleza. Aí fui dormir e acordei no dia seguinte, cara, renovado assim mesmo, como foi bom para o meu coração ter aquele tempo com Deus. E eu fui fazer esse simulado sábado, cara, e o simulado eu fui super bem, graças a Deus. E tem uns professores que eles falam, principalmente com quem está
fazendo vestibular para medicina, e eles falavam assim, tem que estudar, tem que estudar. Se você ficar, meu irmão, um dia sem estudar, vai ter um cara lá do Paraná que vai estar estudando e ele vai te passar, né? Enfim, e eu falava, Jesus, hoje não vai dar, Senhor, para estudar, não. E, cara, fui muito bem no simulado, graças a Deus, e não me arrependi. Mas, cara, eu decidi fazer aquela devocional, eu decidi ter aquele tempo com Deus. Maria fez isso. Ela decide estar na presença de Jesus. Maria poderia ter escolhido qualquer coisa, gente, mas ela escolheu a melhor parte. E eu não sei se você reparou, mas em 2 versículos desse texto, Jesus se dirige a Marta como uma pessoa agitada, uma pessoa ocupada, uma pessoa inquieta e uma pessoa preocupada com muitos serviços. Mas dentre todas essas características, dentre todos esses serviços, por mais que sejam lícitos e maneiros, por mais que sejam bênção, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu o que realmente é necessário, o que realmente importa. Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu estar aos pés do Senhor ouvindo o seu ensino. Isso nunca nos será tirado. Paulo diz, pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A boa parte, meus irmãos, nunca nos será tirada. Jesus é a melhor parte, quer na vida, quer na morte, estaremos com Ele. Como Paulo diz, o viver é Cristo, morrer é lucro. Se estamos vivendo, a gente deve viver por Cristo. Se a gente morrer, é lucro, estaremos com Cristo. De forma gloriosa estaremos com Ele, e isso é mais que suficiente. Amém? De que forma a gente pode aplicar esse texto na nossa vida? Primeira aplicação: faça do seu relacionamento com Jesus o bem mais importante da sua vida. Faça do seu relacionamento com Jesus o bem mais importante da sua vida. Eu te pergunto, qual é o bem mais precioso da sua vida hoje? Qual é a coisa que você considera mais importante, que você não abriria mão? Às vezes o seu telefone virou um vício para você. Às vezes seu computador, seu PlayStation, Xbox, seu status, a sua popularidade, seu ego, seu orgulho. Talvez essas coisas tenham sido muito mais valiosas do que Jesus para a sua vida. Queridos, Jesus não só deve ser o nosso bem mais precioso, Ele é o nosso bem mais precioso. No seu pior dia, na sua pior versão, Ele já te conhecia. Antes mesmo de você falar, de você ter o seu primeiro suspiro, Ele já te conhecia. Todos os seus passos, toda a sua vida, Jesus tem na palma da mão dEle. Ele é o Deus que conta as estrelas do universo pelo próprio nome. Todas as galáxias se formaram pelo poder da sua palavra. Toda a existência na terra e no céu foram formadas mediante a palavra do nosso Deus. Como Ele não pode ser o nosso bem mais precioso? Como Ele não pode ser a nossa única e principal prioridade? O Deus santo e criador, infinito em glória e majestade, veio ser servo, se humilhou por mim e por você. Numa cruz Ele levou os meus pecados, os seus pecados. Toda a ira santa e justa de Deus caiu sobre o Filho Jesus na cruz. A gente só tem perdão dos pecados porque Jesus derramou o sangue dele por nós. Só a salvação para mim e para você, porque Ele se fez maldito no madeiro e ressuscitou. Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Como não viver aos pés do Senhor? Como não viver uma vida rendida e quebrantada ao nosso Deus? Como não viver amando quem Deus é? Você tem vivido uma vida aos pés do Senhor? Irmão e irmã, faça do seu relacionamento com Jesus o bem mais precioso, o bem mais maravilhoso, mais importante, mais urgente da sua vida.
Não negocie o seu relacionamento com Jesus com mais nada. Priorize a Cristo em todas as suas atitudes e condutas, em todas as suas ações. Priorize o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cara, não espera o momento feliz para se aproximar de Jesus. Não espera o momento que você vai ter alguma coisa, sei lá, na sua vida, para você se aproximar de Jesus. Não espere a tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento, para você se aproximar de Jesus. Aproxime-se de Jesus hoje, agora. Não espere amanhã para se acertar com Jesus. Não espere virar a semana, um mês, um ano, para se acertar com Jesus. Jesus é o nosso bem mais importante e nada pode nos afastar dessa verdade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Amém. Glória a Deus, Jesus. Segunda aplicação, galera. Essa aplicação, gente, guarda no coração. De verdade. Pare de perder tempo com o que te afasta de Jesus. Para de perder tempo com o que te afasta de Jesus. Seja sincero. O que te afasta de Jesus hoje? O que te impede de ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais genuíno com Jesus? O que te impede de ouvir a palavra hoje, amanhã, domingo e o resto da sua vida e praticar essa palavra? O que te impede? É algum pecado na sua vida? O pecado, ele não só afeta a nossa relação com a criação, mas ele afeta o nosso relacionamento com os nossos irmãos e principalmente com Deus. O pecado não confessado, galera, o pecado não tratado gera a morte, morte eterna. Ele pode começar devagarinho, apenas uma foto, uma conversa, uma atitude, e quando de repente você está preso nesse vício e você não vê mais saída, e o pecado vai te destruindo, vai te afastando da célula, vai te afastando da igreja e vai te afastando de Jesus. O pecado pode te oferecer prazer momentâneo, mas gera morte eterna. E por isso que às vezes é difícil, né, a gente largar o pecado, porque é prazeroso, a gente gosta, a gente vai levando. Mas, gente, gera a morte eterna. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que diz: o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, galera, Jesus já morreu em uma cruz, Jesus já ressuscitou. Hoje você é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, seus pecados já foram perdoados. Então confesse o seu pecado, se arrependa diante de Deus hoje e aproprie-se da sua nova vida em Cristo. Não mais condenado e sim filho de Deus, não mais escravo do pecado e sim escravo da justiça. Aleluia, aleluia. É alguma distração na sua vida que pode estar te impedindo de estar mais próximo de Jesus? Quais têm sido hoje as suas maiores distrações? Seu celular? Seu computador? Às vezes o seu conforto pode ser uma distração. Às vezes a paz da sua casa pode ser uma distração. Já parou para pensar nisso? Afaste-se das coisas que te afastam de Jesus. Jesus diz: se a sua mão direita te fizer pecar, arranque, jogue fora. É melhor você entrar no céu sem a mão do que todo o corpo no inferno. Você precisa se posicionar, cara. Você precisa decidir igual Maria. Você precisa reconhecer as suas distrações e fugir delas. Sejam elas físicas ou espirituais, fuja. Dependa do Senhor. Não permita que essas distrações o impeçam de ter um relacionamento profundo com Jesus. E, gente, não estou falando só de coisa ruim, não. Estou falando de até mesmo coisas boas. Marta estava ocupada com muitos serviços para Jesus. E ela não desfrutou de um relacionamento profundo ali com Jesus. Às vezes, cara, você está fazendo coisas boas, mas isso pode estar te impedindo de
conhecer Jesus mais profundamente. Como está a sua devocional? Como está a leitura da palavra de Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem orado? Crente que não ora, não vive. Crente que não lê a Bíblia, não vive, está morto. Encha-se, meu irmão, da palavra de Deus, permita ser moldado por ela, viva pela palavra de Jesus. Quais têm sido as suas amizades hoje? Você tem andado com pessoas que te aproximam de Jesus ou te afastam de Jesus? Eu e a Andressa, hoje, a gente foi convidado para uma festa de Halloween. A gente nem se posicionou lá no grupo, né? A gente foi convidado para uma festa de Halloween. São amigos nossos que estão com a gente desde a escola e são amigos que, cara, a gente ama de verdade, eles amam a gente. Muitos deles foram até nossos padrinhos de casamento. E teve uma vez que eles marcaram uma festa de Halloween, a gente falou o nosso ponto, a gente falou, pô, cara, a gente não compactua muito com festa de Halloween. Depois você pesquisa, cara, é bem sinistro, assim, toda a história do Halloween, enfim. E a gente explicou o nosso ponto, a gente se posicionou, a gente falou, cara, a gente não vai e tal, e é isso. E eles respeitaram a nossa decisão. E, cara, só que o que acontece? A gente se posicionou, a gente falou, cara, isso não dá. Não dá. Por mais que a gente ame a vida de vocês, a gente não compactua com isso. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais rígido com as nossas amizades. Afaste-se de pessoas, galera, que te afastam de Jesus. Não estou dizendo para você não orar por essas pessoas, às vezes seu amigo de oração. Não estou dizendo para você não investir nessas pessoas. Não estou dizendo para você não pregar para essas pessoas. Estou dizendo que você precisa reconhecer quais amizades têm te aproximado de Jesus e quais amizades têm te afastado de Jesus. Para de ficar dando ouvido para a pessoa que não quer nada com Jesus. Às vezes tem aquele amiguinho, né, que gosta de dar um palpite. Meu irmão, você não tem que ser influenciável, você tem que influenciar essa pessoa, você tem que dar um bom testemunho de Cristo para essa pessoa. Se posiciona, não se envergonha. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Escolha bem as suas amizades. Pastor Jonatas falou isso domingo para a gente aqui. Revista-se de boas companhias, pessoas que te aproximam de Jesus, pessoas que te confrontam quando você erra. Esse sim é seu amigo verdadeiro. Como é que está o seu serviço aqui na igreja? Avalie o seu serviço aqui na igreja. Você tem servido de coração para Jesus? Às vezes você pode estar igual Marta. Ocupado, inquieto, ansioso, preocupado, achando que está fazendo uma coisa boa, mas na verdade não é a mais essencial, não é a prioridade. Às vezes você está fazendo as coisas no automático, servindo no automático, lendo a Bíblia no automático. Mas Jesus quer que você tome a decisão igual de Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvir o seu ensino. Cara, essa frase está na minha mente, gente. Assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Aí eu falo, cara, será que eu tenho hoje me assentado aos pés do Senhor e ouvido o seu ensino? Ou será que eu estou indo nos cultos por ir, por ouvir e fé? Assentado aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Você tem se assentado aos pés do Senhor, ouvindo o ensino dele? Lembre-se, meu irmão, mais importante é um coração para o Senhor do que propriamente o trabalho para o Senhor. Não estou dizendo que o trabalho não é importante, é super importante sim, com certeza, é bênção. Mas de nada adianta a gente ter um trabalho maravilhoso se o nosso coração não está em Jesus. Nosso coração precisa estar em Jesus, para todo sempre. Terceira e última aplicação, galera. Aproprie-se do fato de que Cristo Jesus é a melhor parte, e isso nunca lhe será tirado. Aproprie-se do fato de que Cristo Jesus é a melhor parte, e isso nunca lhe será tirado. Amém. A partir do momento, galera, que a gente entende que Cristo, somente Cristo é a melhor parte, tudo muda. Os nossos sonhos mudam, a nossa visão muda, os nossos sentimentos mudam, os nossos projetos mudam.
Isso não gira mais em torno dos nossos prazeres, mas sim por Cristo e para Cristo. Aproprie-se do fato de que Cristo Jesus é a melhor parte. Isso nunca vai ser tirado, quer na vida, quer na morte. Viva por Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Aproprie-se dessa verdade. A vida está em Cristo. A morte não é o fim do crente. Viveremos com Ele em grande glória. Se viver, viveremos. Se morrer, morreremos. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Jesus diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O seu estudo vai passar. A sua vida vai passar, o seu namoro vai passar, o seu casamento vai passar, os seus sonhos vão passar, suas metas vão passar, toda a sua vida vai passar, mas as palavras de Jesus não passarão. Tem noção disso, gente? Que grandeza da palavra de Deus aqui para a gente. Então, galera, diante de todas as suas atividades, diante de todos os seus serviços, diante de todos os seus estudos, o que quer que seja, apenas uma coisa é necessária e é Jesus. Jesus é e sempre será a melhor parte. Isso nunca vai ser tirado. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor, por a Tua palavra ser maravilhosa para as nossas vidas, Senhor. Ajuda o nosso coração a Te escolher, a Te priorizar, a entender que o Senhor é a melhor parte, isso nunca vai ser tirado, Senhor. Ajuda a gente a se assentar aos Seus pés e ouvir, Senhor, por mais que a gente faça muitas coisas, muitos serviços, que a gente faça com todo o coração para o Senhor, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa, Pai. Então eu oro para que o Senhor aplique essa palavra em cada coração nessa noite, para que o Teu Espírito passeie no nosso meio, para que o Teu Espírito avive cada coração, transforme cada coração, que a gente esteja aqui quebrantado na Sua presença, sabendo que o Senhor é a melhor parte, isso não vai ser tirado da nossa vida, que a gente se posicione, que a gente decida ir para os Seus braços e não mais sair. Em nome de Jesus. Amém.